Já estou aqui na área, gente. Olá, boa noite, Daniel. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Deu uma paradinha no seu. Agora voltou. Tava meio congeladinho. Voltou. Pô, eu não sei se é aí, se é aqui. É. É porque tá meio. A internet tá congelando um pouquinho. Não sei se o pessoal tá percebendo isso. Uhum. Mas você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Ah, porque tá travando um pouco a sua imagem, Daniel. Não sei se a minha tá travando, mas aqui para mim, a Isso minha aqui tá não normal. tá se tá parando, não. Veja aí. Agora tá assim. Então, gente, eu estava falando, Daniel, com as pessoas aqui que esse tema, descondicionamento do olhar, é um tema muito instigante, um tema muito abrangente, né? E antes da gente começar a falar, eu vou falar um pouquinho de você, porque tem muitas pessoas que estão entrando e não conhecem, né? Quero dizer que Daniel, ele é professor desde 2010, então aproximadamente 15 anos que ele atua nesse ramo da fotografia, né? E ele é idealizador do Estúdio D, uma escola assim extremamente inovadora, uma escola que eu tive a oportunidade de estar em alguns movimentos do Daniel, assim, de uma maneira muito curiosa, né? E muito feliz também por fazer um trabalho diferente, um trabalho com amor, né? E ele ensina esses alunos, tanto iniciantes quanto avançados, os fotógrafos profissionais no Estúdio D, que ele idealizou com tanto amor, né? E aí ele ministrou muitas aulas, gente, desenvolveu projetos na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Portugal. E aí ele disse que a maior experiência dele como professor foi em Paris, no Cartier-Bresson, né? E aí ele tem várias vivências, então é uma pessoa que traz uma experiência muito legal e que vai contribuir, né, com a gente. Ele foi membro da banca jogadora da prefeitura do município de Aracaju, né? É idealizador de um projeto de inclusão social maravilhoso, de jovem aprendiz, que está aberto às inscrições, né? Então, esse projeto, ele é uma força propulsora para a transformação social aqui no nosso estado, né? Ele tem um projeto chamado Avalia Foto, Fotografia para Todos, né? Foi curador em várias exposições de circo, né? De luz e movimento, nos encantos de Sergipe, na Levanta Poeira. Então, ele tem uma vasta experiência nesse ramo e eu sou muito grata, viu, Daniel, por você estar aqui. E antes de passar a palavra para você, né, quero dizer que o Estúdio B também é uma entidade, é uma instituição que ganhou 2 prêmios muito significativos no Google, né, em 2018, que é Melhor do Nordeste, e em 2019, Melhor do Brasil. Então, a gente tem um sergipano aqui fazendo a diferença. E é isso que a gente quer trazer, sabe? Para que as pessoas possam valorizar o que é da terra, que as pessoas possam estarem também quebrando os paradigmas de só ser fotógrafo para fazer curso. Eu acho que a fotografia ela abre um campo de possibilidades, um sentido maravilhoso, né, da gente ver a vida de outras formas, de novos ângulos, né? Então, para começar, quando a gente começou a discutir sobre esse tema, me veio muito um poema. Na realidade, foi um conto que ele escreveu no jornal Folha de São Paulo, chamado Otton Lara Rezende. Ele escreveu sobre a vista cansada. Então, eu vou falar só um pouquinho, 2 parágrafozinhos, para a gente começar e eu passar a palavra para você. E ele diz o seguinte: se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta, né? Um poeta é só isso, um certo modo de ver. O diabo é que de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Ver não vendo. Experimenta ver pela primeira vez o que vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é, viu? O campo nos cerca, o que nos é familiar já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, sai pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que você vê no seu caminho, você não sabe. Então, ele traz uma experiência de uma pessoa que morava num prédio que o porteiro estava ali todo dia e esse porteiro faleceu. Foi assim que essa pessoa percebeu que esse porteiro não fazia mais parte. Então,
no final ele diz nesse texto, né? Uma criança vê o que o adulto não vê. Todos têm olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o filho, né? O próprio filho. Há marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. E por aí que se instala no coração um monstro da indiferença. Então, eu achei muito interessante esse texto e eu queria passar a bola para você com uma frase que você mesmo fala, né? Que o Estúdio D traz para você um propósito que é de desejar promover um encontro entre você, a pessoa, né, e a sua própria fotografia. Então, eu passo a bola para você com muita gratidão por você ter aceitado esse convite de estar aqui conosco. Oi, Andréa. Então vamos brincar aí de discutir, debater esse gigante medo, que é o descondicionamento do olhar. Você falou aí da vista cansada, e eu anotei isso aqui, eu preciso discutir bastante sobre esse texto, esse poema, e algumas coisas já me vêm à cabeça. Por que que a vista se cansa? Ou melhor, o que é essa vista, né? O que é o olhar? Vamos pensar primeiro que o descondicionamento do olhar não é o olhar do olho, o olhar físico, da ótica, dos fótons, da luz. Não é esse olhar. É o olhar sobre as coisas. Como é que eu olho a pandemia? Eu sou uma pessoa que fico com o olhar triste, eu fico com o olhar preocupado, eu fico com o olhar tenso, ou eu vou, através de uma resiliência, produzir mais e vencer mais. Então, essa semana eu falo uma coisa com uma pessoa que me deu vontade de falar agora. É uma história que na administração a gente usa muito. A gente não, que eu não sou da área de administração, mas é usado. Uma história rápida e que serve para a gente começar a pensar que olhar é esse. Uma dona de empresa de calçados, ela chegou e disse assim, chamou um funcionário antigo da empresa e disse, olha, tem uma cidade aqui pertinho, não sei se você conhece, André, essa história. Ela diz o seguinte, chama o funcionário antigo e diz, olha, tem uma cidade aqui pertinho que a pessoa que eu quero vender para essa cidade. Chamou o funcionário, ele foi lá, 2 dias ele voltou chateado, irritado com o chefe. Chefe, você mandou ir para um lugar, quando eu cheguei lá, fui investigar a cidade e percebi que ninguém usa sapato. Que brincadeira é essa? Ficou, inclusive, irritado com essa proposta. Ele ficou calado, não respondeu nada. Chamou outro funcionário novo, ou seja, com um olhar pouco cansado, e disse, olha, tem uma cidade aqui perto, vai dar uma olhadinha lá, para ver se você consegue vender os nossos sapatos. Esse funcionário foi. 2 dias depois ele voltou e disse, chefe, que maravilha. Você me mandou para uma cidade onde ninguém usa sapato. Essa história, muito provavelmente, não é verdadeira. É para a gente fazer aqui uma comparação a respeito do olhar que cada um tem sobre os desafios da vida. E vou dizer mais, já que estamos falando de descondicionamento, nem sempre é um desafio. Às vezes é simplesmente uma oportunidade. Então, é esse olhar que eu quero conversar com vocês. Eu não estou falando aqui, gente, de fotografia, eu não estou falando aqui de técnica de fotografia, nem de composição fotográfica. Eu estou trazendo para vocês uma ideia aqui, que o idealizador, por exemplo, ele coloca isso, eu não sou idealizador, o Cláudio Feijó, lá de São Paulo, inclusive fui aluno dele, e aprendi bastante coisa com isso. É um olhar sobre a vida, como a gente vê nossa vida, como a gente vê a vida do outro. Isso é essencial para a gente começar o nosso debate aqui sobre descondicionamento do olhar. E por que esse descondicionamento? Porque, na verdade, a aprendizagem, não sei se você discute isso dentro da educação, André, com seus pacientes, é que a aprendizagem vem através da repetição. A repetição é fundamental para a educação inicial. A criança repete o que os no ato de comer, de sentar, de usar palavras. É por isso que vem sotaques e expressões de certas regiões, porque as crianças aprendem com seus pais. E isso passa a ser condicionado. Aí vocês entram em Skinner, condicionamento operante, que a psicologia estuda tanto. O que é que a gente vem trazer? A gente vem trazer
o que é o descondicionar. É desaprender, Daniel? Não, mas é aprender a partir de um novo, que agora está na moda essa palavra. É aprender a partir de você mesmo, com um novo olhar e retirando algumas interferências que estavam viciadas. E como você mesmo falou, cansada. Visão cansada. O que é uma visão cansada? É aquela visão que você, por exemplo, aquele trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. A gente faz tanto aquele trajeto que vai chegar um momento que o trajeto ele some. Já está no esquema do automático. Tudo anda no automático depois de um certo tempo. Por que que isso acontece? O cérebro ele precisa se proteger. Então, quando você faz atitudes, ações repetidas ou repetitivas, o cérebro acaba condicionando para que você, por exemplo, dirija sem precisar olhar para a marcha, caso o seu carro seja um câmbio manual. Sim. Então, esse condicionamento é importante, porque o cérebro deixa espaço, uma lacuna, para que você pense em novas coisas. Só que aí o que é que acontece? Inaugura uma loja entre a sua casa e o seu trabalho. Simplesmente você não vê, porque está com essa vista condicionada, está com essa vista cansada. E a gente precisa descansar essa vista, simplesmente, Andréa, fechando o olho. Fechando o olho. Inclusive, nós temos aqui na escola esse curso, um workshop, são encontros do descondicionamento do olhar, e a gente, Andréa, fotografa de olhos vendados. Olha que legal. Por que a gente faz isso? Porque faz com que o aluno perceba que o objetivo, necessariamente, não é uma foto bonita. Não é uma foto focada. Aí não é foto que você tem que enxergar com o olho físico. É simplesmente para despertar os outros sentidos que estão sem aparecer. Né? A gente sabe que dentro da educação, a formação do indivíduo, ele passa, por exemplo, Andréa, a usar, inclusive, até 70% da visão, que aí eu estou falando da visão mesmo física, para o aprendizado. Ele aprende a tocar com a visão, ele aprende a falar com a visão, ele aprende a sentir o cheiro com a visão. Então, a visão, ela toma grande espaço no nosso cérebro, ocupa, né? E nas nossas funções. E aí a gente aprende tanto com a visão que chega um momento que isso que é tão importante no aprendizado, que chega um momento que ela começa a atrapalhar. Mas, Daniel, como assim a visão atrapalha? Não. É o condicionamento dessa visão que atrapalha, por exemplo, na criatividade. Vamos pensar comigo. Se o mundo todo fizer fotografia no modo retrato, ou seja, em pé, e você aprender que a fotografia é em pé, você vai repetir. Isso é o condicionamento, é natural. Certo? Você vai repetir. Aí vem uma coisa interessante. E se eu pegar minha câmera e deitar? E se eu colocar minha câmera em diagonal? Eu adoro perguntas. A gente aqui não está muito para responder, não. A gente está aqui mais para perguntar do que para responder. Por que que todo mundo faz as fotos deitadas? Por que que todo mundo faz as fotos em pé? Essas perguntas não têm que ser necessariamente respondidas, mas fazer uma reflexão sobre esses condicionamentos que já existem, como, por exemplo, de casa para o trabalho, na fotografia, no modo paisagem, que é deitado. A gente sabe que nosso olho, gente, a gente vê mais na horizontal do que na vertical. Então, existe uma tendência, quando você pega a câmera, você traz para o seu rosto, ela já está deitada. E aí alguém chega e faz, espera aí, vou fazer uma foto em pé? Aí aquele cara vira um ser autoral, porque a partir dessa pergunta, por que não fazer em pé, por exemplo? Ele passa a ser pioneiro naquela área. Olha que legal, André. Eu estou aqui anotando algumas coisinhas que você falou e eu coloquei assim, ser autoral. Eu tenho aqui na escola, que passaram pela escola, em torno de 1.700 alunos. É muita gente. E quando a gente faz uma pergunta no primeiro dia de aula, a gente pergunta por que você está fazendo fotografia. Parece óbvio, né? Sim. E não é óbvio. Tem gente que diz assim, porque eu quero registrar o mundo. O outro diz, porque eu quero guardar momentos. Porque minha mãe mandou. Existe isso também. Eu quero curtir, né? Existem vários motivos. Mas todos eles querem, olha o que eu vou falar para você agora, fazer a fotografia que ninguém fez. Querem uma fotografia única, como se tivesse eternizar ele, o ser autoral que existe dentro dele.
Só que para você ser autoral, ou seja, autor da sua própria fotografia, não é fácil. Primeiro que a gente tem diversas interferências, que até certo ponto são importantes. São pessoas que a gente gosta, são fotógrafos da história, como Cartier-Bresson, e aí vai, fotógrafos como Sebastião Salgado, a gente olha, a gente admira, e até mesmo tenta fazer aquela foto. Não há nada de mal nisso. Mas chega um ponto que tem que ser agora, é você, André, é você, Daniel, você vai fazer a sua foto. E aí a pessoa se encontra livre diante da arte, diante de uma câmera, diante de uma percepção do mundo e simplesmente ela trava, porque ela nunca foi estimulada a desvencilhar de outras referências para encontrar o seu autoral. Então, dentro do módulo e do assunto e do curso e do que a gente está tratando aqui sobre o descondicionamento, eu sou um facilitador para que cada aluno, cada interessado nesse assunto, comece a se descobrir. Como é que ela vai se descobrir? Perguntando assim, o que você gostaria de fazer agora? Fazer com sua câmera. Assim, a fotografia, vou falar de fotografia, mas isso sobre as coisas, que quando eu peço para os alunos, vamos fazer uma foto, gente, a primeira coisa é que eles pegam a câmera. Olha que engraçado, eu falei fazer uma foto, fazer uma fotografia, mas na mente dele, fotografia a câmera fotográfica. E não é. André, eu estou te olhando aqui com seu batom vermelho, com seu cabelo comprido, e já estou te fotografando. Eu já estou olhando para mim mesmo aqui na tela, eu estou olhando as coisas, eu estou olhando no segundo plano, já estou imaginando coisas. Então, esse repertório de imagens, que a gente chama de repertório imagético, de poses, de construção do olhar, tem que começar a partir de você e não do equipamento. Quando eu digo, aí os alunos começam a entender mais ou menos a proposta do condicionamento do olhar, que não está intimamente ligado à câmera, aquele equipamento fora de você, mas o equipamento dentro de você. O Ansel Adams diz isso, a gente fotografa não o que vemos, mas as viagens que fizemos, os livros que lemos e as pessoas que amamos. Ou seja, a gente fotografa não é com a câmera, é com nossa história, com a nossa percepção do ambiente, nós fotografamos. Aí você pergunta, Daniel, mas traz o mundo fora da fotografia. André, é a mesma coisa. Quando eu digo assim, vamos contemplar a natureza, né? Às vezes a pessoa vai para um local, um camping, para a natureza, mas usa um som tão alto que não foi para a natureza. Eu brinco muito com os alunos dizendo o seguinte, por que que a fotografia de noiva, de casamento, muitas vezes é feita no aniversário? Olha, André, que curioso. Porque a aniversariante não está no aniversário dela. Entende isso? Por que que a noiva pede para fazer a foto? Porque ela não foi. Por que que a gente, às vezes, vai para um camping, curtir a natureza e usa um som tão alto? Muito porque ele não quer estar ali, tá naquele local. E o descondicionamento do olhar está para mostrar para a gente mesmo, a princípio, de que a gente tem que se conectar com o mundo. E aí, André, tem uma frase que eu queria falar aqui sobre, é minha frase, professor de fotografia, o meu papel na escola de fotografia não é só ensinar a clicar, não é só ensinar, mas, sobretudo, ou melhor dizendo, facilitar o contato e a sua fotografia. Porque existem tantas interferências. Uma vez eu fiz uma viagem com uma pessoa e a pessoa fazia tanto selfie, tanta foto lá, que eu cheguei ao que eu viajei só. Você entende isso? E o descondicionamento do olhar é fazer uma reflexão assertiva, se for possível, para que você comece a compreender que existe um ser autoral que quer gritar. Não é aquele ser autoral da repetição do fotógrafo anterior, ou fazer as fotos de fulano de tal. Não, é um novo olhar sobre o novo que ele está encontrando a partir dele. Então, é muito mais o movimento de dentro para fora, espontâneo, de que necessariamente repetir aquilo que já foi ensinado anteriormente. Algum questionamento, André? Alguma pergunta? Não, eu sou, acho interessante o que você está dizendo, né? Porque meu esposo, ele é
fotógrafo também, inclusive fez aí no estudo dele, e eu vi uma modificação muito grande nele, né? E é engraçado que, às vezes, no começo as pessoas diziam, nossa, que foto linda! Ah, também com essa câmera. Então, o condicionamento também está do espectador, vamos dizer assim, né? Então, a maioria, eu creio que a maioria dos fotógrafos escutam isso, assim, né? Com essa câmera, mas, entretanto, a arte não é da câmera, é exatamente isso que você está dizendo, né? A arte está na sensibilidade daquele que produz a foto, né? Que manipula essa foto, do seu olhar para a realidade, sabe? De tudo que ele construiu dentro dele e que ele está colocando para fora, né? Assim, porque é uma arte, né? Eu acho que esse olhar é uma arte. Porque você não fotografa sentimento, você não fotografa emoção. Que, na verdade, a arte é cada um de nós. Nós queremos ser representados como ser único. Então, essa arte só vai existir, Andréa, se você se tornar único e não acabar repetindo o que as outras pessoas fizeram. O descondicionamento desse olhar, que não é só físico e não é só da fotografia, é começar a pensar o seguinte: dentro dessa pandemia, já que todo mundo está sem dinheiro, como é que eu posso vencer? Não precisa nem responder a pergunta, é só fazer perguntas. A grande questão é que às vezes a gente não sabe fazer as perguntas adequadas para cada situação que a gente vive. Então, a pandemia é um grande problema mundial. Mas como o descondicionamento do olhar pode trazer uma nova perspectiva para mim? Simplesmente fazendo as perguntas mais adequadas para a situação que você está vivendo. Entende isso? Perfeito. Perfeito. A gente pode deixar aberto, André, para algum tipo de pergunta que alguém queira fazer. Está aberto, se alguém quiser, de alguma pergunta, se quiser compartilhar e trazer alguma... eu quero falar um alguma pouquinho questão do aí, né, trabalho para acrescentar. do workshop do descondicionamento do olhar. Aqui no Estúdio D, a gente faz geralmente 2 turmas por ano, já estamos até, inclusive, pensando em abrir uma nova turma, que a gente faz aqui dentro, porque online é tudo muito mais complicado, fica só um debate aqui. Mas dentro do nosso estudo, não gosto nem de chamar de curso, na verdade, dentro do nosso estudo, junto com os interessados, a gente faz várias dinâmicas para a pessoa começar a fotografar com os sentidos e não com os olhos. E começar a perceber que essa fotografia que eu estou propondo não é uma fotografia exclusivamente feita através do equipamento câmera. Mais uma vez, eu vou repetir, mas através do equipamento de percepção, do sentir. Entende isso? Então, dentro da nossa escola, como eu falei, existe um momento que a gente fotografa com os olhos vendados. Existe outro momento que a gente nem pega em câmera fotográfica, até porque não precisa, né? Veja bem, quantos condicionamentos que eu posso citar para vocês que não ajudam muito na nossa proposta. Vamos fotografar, o aluno pega a câmera. Não é bom. Eu sempre digo, pessoal, toda vez que eu pedir para vocês fotografarem, comece a largar a câmera e começar a ouvir uma forma de percepção. E esse ouvir, por exemplo, a gente vai aqui no mercado municipal de Aracaju e eu levo os alunos lá, sempre eu estou lá, 2, 3 vezes por mês eu estou no mercado municipal. E eu digo, pessoal, a primeira coisa que eu quero é que vocês venham para o mercado. Mas, professor, já não estou aqui? Não, ainda não. A gente vai ter conexão com o mercado. Como é que faz? Eu peço para os alunos fecharem os olhos e ouvir o feirante tentando vender seu produto. Eu peço para os alunos fechar os olhos e começar a sentir o cheiro do mercado. O mercado, gente, tem um cheiro fantástico, mas o nosso olho físico, ele rouba um pouco os outros sentidos, quer dizer, até 70% da nossa informação, do nosso aprendizado pode vir através do olho. Então, o que é que eu peço? Que eles comecem a sentir o cheiro do local e conseguem perceber a luz e a sombra depois, por último, com o olhar. Porque a gente acha que fotografia, André, mais um condicionamento, é feita através do olhar. E não é o olhar de olhar físico. Olha, ele tem um bom olhar, ele sabe que é uma luz dura, ele sabe que é uma luz solar. Não é isso, gente. O bom fotógrafo, antes de fotografar bem, ele conversa com aquele personagem, com aquele ser que vai ser fotografado. Ali tem uma história que você tem que saber. Uma vez eu lidei com um aluno aqui na escola e percebi que as fotos dele estavam sem vida.
Mas, olha, suas fotos são esteticamente bonitas. Um aluno até recente gosta das suas fotos, fotos em preto e branco lindíssimas, mas deixa eu só falar uma coisa para você. Qual é o nome dessa pessoa? Entende isso? Isso aconteceu, inclusive, no Uhum. mercado municipal de Aracaju. 10 alunos fotografando uma pessoa sentada ali, com trajes mais simples. Todo mundo fotografou e disse, gente, vem cá, vamos conversar? Vamos. Qual é o nome dele? Ninguém. O nome deles. Como assim você fotografa uma pessoa com o quê? Com a objetiva, com a câmera? Vocês têm que conectar. Pessoa que tem várias Isso. Essa coisas conexão é para passar por ele. importantíssima. E aí tudo mudou. Aí a gente voltou para o mesmo lugar. Sentou com ele, teve gente que sentou do lado dele, sentou do lado dele, né? Então, para mim, aquele sentar não é o sentar, sabe? Aquele ali, André, é uma forma de fotografar, porque nós temos vários processos Sim. fotográficos. Entre ele, você dialogar com o personagem ou com a pessoa que você quer transmitir alguma coisa. Então, os índios até diziam que eles não, algumas tribos indígenas diziam que não gostava de ser fotografado porque ele tinha medo de que a câmera roubasse a alma dela. Quer saber minha opinião, André? Os índios tinham Porque, razão. Quando você fotografa alguém e você não sabe quem é aquele alguém, ele tem razão, é roubar a imagem, roubar a sua alma. Então, uma forma mais humana da fotografia é, no mínimo, você conversar com aquela pessoa. Então, fechando essa ideia sim. do aluno que não conversava, as fotos dele melhorou significativamente, porque simplesmente Que agora ele bom. sabe que está do outro lado, passou a ter uma conexão com outra pessoa, e a fotografia passou a ter sentido para quem olha para a imagem. Isso não é interessante? Muito interessante. O Matheus também ele está dizendo aqui que a gente fotografa também com toda a bagagem cultural, toda a nossa experiência que a gente traz através da vida, né? Ele está Sim, contribuindo sim. com isso. Eu estou com uma pergunta aqui, André. Eu vou também fazer, vou ver aqui. Sim. Tudo passa com Deus. Eu sempre acho, na maioria das vezes, minhas fotos feias. Quer dizer Hum, que é meu olhar e não a câmera? Veja, que pergunta interessante. Ela acha assim, aqui pergunta, adorei a pergunta aqui, tudo passa com Deus, uma pessoa está perguntando. Ela sim. quer saber se as fotos dela são feias, é por causa do olhar ou da câmera. A gente precisa analisar bem. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, gente, é que se você é um escritor, você tem que saber pegar na caneta, ou na máquina de datilografar, ou no notebook, não importa. Tem que saber usar o instrumento. Isso é bem verdade, é necessário, é útil. Mas também não adianta você sentar no computador para escrever um livro se você não tem o que passar. Se você não tem ideias, né? Eu sempre digo que um escritor não escreve só com palavras, mas com ideias. Um poeta não escreve só com palavras bonitas, mas com seu sentimento. Então, o Sim. fotógrafo também precisa passar para a sua imagem algum conteúdo, algum discurso, alguma narrativa. Então, eu vou falar para essa pessoa que perguntou isso, ela tem duas coisas para vencer. Vencer os botões da sua câmera, junto com a técnica de fotografia, e quebrar essa barreira entre o seu equipamento e a sua fotografia. Então, qual é o meu papel? É juntar você, o ser autoral que existe em você, o ser que quer ser único no mundo, para uma foto para ser única no mundo. Senão você vai fazer mais uma foto. Já viu que todo mundo faz a mesma foto do Cristo Redentor? Porque falta esse ser, está condicionado a fazer a mesma foto. Já viu que todo mundo faz a mesma foto da lua, pegando o sol com a mãozinha, que a gente chama de perspectiva forçada? Mesma foto. Alguém vem com a mente mais descondicionada, com uma proposta do novo em cima do que já foi criado Uhum. e algo novo. Então, para essa pessoa, eu respondo: vença os desafios técnicos, para depois você começar a vencer os seus desafios desse bloqueio, que é o Interno. condicionamento. Aí você deve ter, aliás, todos nós temos, eu tenho, a Andrea tem. O que a gente tem que fazer é aos Todos. pouquinhos e destruindo essa barreira, que no início ela sim ajuda, como eu falei, mas chega no ponto da criatividade que limita a gente. E a gente não consegue ultrapassar essa barreira entre eu e mim mesmo. Porque a fotografia, André, é, de certa forma, um autorretrato.
é a extensão do seu braço, é a extensão do seu ser, da sua alma. Então, o que é que acontece? A gente, com milhões de imagens, o mundo hoje, André, é imagem. Você aqui, para mim, está como uma imagem, tá? Então, Sim. se a gente é bombardeado 99% do nosso tempo só pensando em imagem, chega um ponto que aquilo que a gente vê vira regra. E a gente não consegue sair da regra. Até o nosso sonho, André, é também uma imagem. Então, a gente tem que começar a repensar nessa imagem. Como eu posso construir imagem? Eu posso construir uma nova imagem com luzes novas, com propostas novas, tá? Com temas novos. Eu posso propor novos desafios, de coisas que eu já pesquisei no Google e não existe. Então, eu quero, junto, se for possível, junto de você que está nos assistindo agora, construir uma imagem que seja realmente sua. Porque muitas vezes a gente faz uma foto do Cristo Redentor, faz uma foto de Aracaju dos Arcos. Você vai ver aquelas 1000 fotos, Andréa, e vai perceber que 990 iguais ou semelhantes. Aí eu fico me perguntando, onde está o ser autoral suficiente para que ele possa ter uma assinatura? Então a preocupação é tão grande, foto, sem parar para pensar se essa assinatura não deveria estar dentro da imagem, e não pelo lado de fora, com o editor de texto, Sim. com o Photoshop. Então, eu quero assim, eu gostaria muito de poder assinar uma fotografia, eu sendo o autor da foto, sem eu precisar. Tem gente que coloca a assinatura tão grande na foto, que parece que a assinatura é a foto e a foto é a assinatura. Então, assim, por que que a gente assina uma foto? É porque justamente porque não conseguiu ser autoral. É assim que eu penso. Grande na foto que ela não, na imagem ela dura, digo, que coloca, seja. Então, é uma reflexão que eu quero fazer com você sobre essa incapacidade que a gente tem de fazer uma construção própria e a gente tem que assinar para dizer, essa foto é minha, ninguém roube, né? E por aí vai. Sim. Alguma pergunta? Tem uma pessoa perguntando que tira sempre foto e sai com os olhos fechados, né? Não entendi. Diz de novo, André. Acho que Por que tanto? Agora melhorou. Pode falar agora agora? voltou. Você chegou a ouvir a pergunta? Não. Então, como treinar o olhar condicionado, né? Foi uma pergunta, e a outra pessoa perguntou como sair nas fotos, às vezes sai sempre com os olhos fechados. Se há alguma. Olha, adorei. Vamos lá. Quando ela é Como fotografada, ela treinar sempre sai com os olhos fechados. Entendi. Veja bem. Vamos lá. Gravando, né? Primeiro é o seguinte. Eu não sei se a palavra treinar está bem empregada para a pergunta. A gente tem que começar a pensar Sim. na pergunta se foi elaborada. Na verdade, Sim. gente, eu quero que vocês entendam que o condicionamento, ele não é maléfico. Ele não é ruim. A gente só aprende através da repetição. Exemplo, andar de bicicleta. Isso. Você anda uma vez, você não sai andando. Aí você cai, você anda de novo, você tem medo, você cai, anda de novo, até chegar um ponto de você andar sem os braços, mas através da repetição, ou seja, do condicionamento, do equilíbrio do corpo na bicicleta. A grande questão é que tem gente que se acomoda depois que andou. Existem alguns que tiram os braços, daqui a pouco está fazendo bicicross, daqui a pouco trabalha com fotografia, ele evoluiu dentro daquilo. Por quê? Porque ele percebeu, através de uma percepção, que ele pode muito bem sair do óbvio e fazer uma bicicleta de 2 metros de altura. Ou então andar numa bicicleta pequenininha, como tinha no circo antigamente. Esse olhar não é bem um treinamento. Primeiro, vocês têm que, sim, ser condicionados em muitas situações que estão diante do novo. Mas a questão é a zona do conforto. Eu sou fotógrafo, eu sempre digo para meus alunos, eles se tornam fotógrafos, faz foto de gestante, e todas as gestantes, André, com a mão na barriguinha, todas as fotos.
Primeiro ano eu entendo, segundo ano eu entendo, mas por que no terceiro ano continua? Alguns dizem, mas professor, o cliente pede. Aí eu digo o seguinte, André, o cliente pede, faça, porque ela é a dona da foto, ela ali está a imagem Uhum. dela. Mas se você for publicar, seja autoral, publique aquela que a mão não sai da barriguinha. Eu estou dando um exemplo simples, sabe, André? Publique a foto que você percebe que é muito mais parecida com você, muito mais autoral, autêntica, Entendo. e comece a dizer que você é um fotógrafo diferente dos outros, porque todos estão com a mãozinha na barriga. A questão não é que é errado fotografar com a mão na barriga, é que as pessoas querem ser autoral e acaba repetindo o que não é autoral. Então, como é que treina o olhar condicionado para ser descondicionado? Primeiro, porque não Eu é uma acho que questão de treino. eu acho que você falou bem, eu acho que não é uma questão de treino, mas de desenvolver habilidades, né? Porque o desenvolvimento das habilidades é constante, é contínuo, é permanente, né? A gente sempre Isso. está desenvolvendo, desenvolvendo. E essa Sim, habilidade não precisa ser com câmera. Você dentro do seu quarto, você abrir os olhos de manhã. Vamos fazer esse desafio para quem está assistindo? Todo mundo que estiver nos ouvindo agora, amanhã de manhã, faça esse desafio. Quando acordar amanhã, gente, primeira coisa que vocês vão fazer, não abram os olhos. Vocês podem despertar para o mundo sem a interferência do olhar físico dos olhos. Ouça, será que tem barulho lá atrás? Será que tem alguém na frente da minha casa? Passou algum picolé? Tem algum carro passando? Esse carro, que tamanho é? E construa na sua mente a imagem do carro que está lá fora. Entendeu, André? Então, o meu desafio para sim, todo mundo que está aqui, vou fazer também, é que a partir de amanhã, treine legal. esse olhar íntimo. É tão íntimo que parece estranha essa proposta, mas é uma proposta para começar a trabalhar o olhar através do ouvido, por exemplo, da audição. É trabalhar esse olhar através do cheiro. Será que a sua cama tem um cheiro? Você já sentiu o seu cheiro? Entende isso? Eu vejo as pessoas fazendo selfie para se ver, mas estão cegas, não estão vendo. Elas estão fazendo selfie, tanto selfie, que o mesmo selfie que fez em Nova York, faz em Aracaju, e o segundo plano nem existe. É tanto eu, tanto eu, tanto eu, que o eu não está ali mais, está sumido. Está tão condicionado a se ver o tempo todo que não se percebe enquanto indivíduo. Então, a minha proposta é começar a perceber o mundo, gente, através dos sentidos. Então, descondicionamento do Perfeito. olhar tem nada a ver com treino, tem nada a ver com isso. É começar a fazer perguntas. Eu recomendo fazer o seguinte: por que que eu tenho que fazer sempre uma foto sorrindo? Por que, gente? Será que eu faço um exercício aqui com alguns alunos, que é o seguinte: seja sincero com sua foto. Você está feliz? Não, porque sorriu. Você está triste? Estou. E por que Isso. você está Autenticidade. entendendo? Entende isso? Então, eu costumo fazer o seguinte: vamos fazer um autorretrato e eu quero que vocês façam esse seu retrato de forma mais sincera possível. E geralmente as pessoas não estão sorrindo nesse autorretrato sincero. Elas estão num canto, numa parede, elas encontram um local. Então, é outro treinamento do olhar. É se ver de forma honesta. Qual é a coisa Sim, honesta que nós temos? Se eu estou triste, vamos sorrir. Se eu quero falar besteira, vamos falar besteira. Mas se eu quero ficar introspectivo, deixe você ser introspectivo. Deixe você ser silencioso. Porque o silêncio é uma forma, sim, de comunicação. As pausas, elas falam, elas gritam, elas ecoam para quem está fazendo a pausa, sobretudo. Então, esse exercício do olhar de manhã, eu acho fantástico. Depois abre os olhos, olha o que você tem no seu quarto, veja o que você gosta ali. E aí você vai começar a fazer perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Por que meu quarto agora é maior ou é menor, é diferente? Porque você desenvolveu em você um novo olhar sobre o que estava viciado, estava cansado, exausto. Até, André, não sei se você sabe disso, de que na verdade nós não vemos a realidade. Sabia disso? Nós não vemos a realidade. Nós vemos o que essa realidade chega a nós, a abstração de uma realidade, que geralmente é só sim. nossa. Vou lhe dar um exemplo físico que serve para o psicológico e serve para a vida. Se o sol se apagar, vamos supor que tivesse de dia agora, tá? Se o sol se apagar, lá o sol, apagar aquela luz dele intensa, você continua vendo o sol intenso com luz forte durante 8 minutos. Você não está vendo a Sim. realidade. Isso quer dizer
que só depois de 8 minutos que o sol vai se apagar para você. Mas enquanto ele estiver brilhando, ele ainda é aquele sol que você conhece. Então, Dentro de enquanto esse você. sol chega para você, Andréa, ele continua a ser o mesmo sol. Então, você tem 8 minutos de ilusão. E aquela estrela que está a 100 mil anos-luz, ela já morreu. Sabe o que os astrônomos falam sobre o céu? Que a gente olha não para o céu que existe, mas o céu é um cemitério de estrelas. Quase todas as estrelas que a gente vê no céu já se foi, já morreram. Então não é realidade. Não é a realidade da estrela, mas é a sua realidade. Então, gente, quando a gente olha para o espelho, da mesma forma, a gente não está se vendo no presente. Quando você olha para o espelho, André, você só se vê no passado, porque a luz tem um tempo que bate no espelho, que vai até você e você se vê. Ainda que seja frações de segundos, mesmo a sua imagem diante do espelho, você não pode dizer, eu estou bonita hoje. Na verdade, você poderia dizer, eu estava bonita hoje, porque tudo que você está vendo, André, é passado. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se tudo que a gente está vendo não é necessariamente uma realidade, por que a gente não pode transformar essa realidade em coisas mais poéticas, mais bonitas? Perfeito. Por que a gente não pode pensar nessa luz do sol, 8 minutos, com 80 mil minutos, com uma vida toda, esse sol pode brilhar para a gente? Porque, na verdade, não é o que a gente vê, mas como a gente vê. Eu só falei de uma pergunta aí, não falei da outra. Eu até esqueci a outra pergunta, dos olhos fechados, é isso? Então, Tem uma pergunta aqui que eu. Peraí, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. deixa eu falar dos olhos fechados primeiro. Tá, porque ele fala do Pronto. olhar A dos olhos condicionado, fechados, a descondicionado, né? primeira coisa para a gente pensar é que os olhos não estão fechados. Quando você fecha os olhos, a primeira coisa que eu quero que você Perfeito. pare é que eles estão muito mais abertos do que quando eles estão abertos. Quando você fecha os olhos, você começa a olhar muito mais para você e começa a ativar muitos sentidos. André, não são 5 sentidos, não, tá? Não é audição, olfato, gustação, não. Sim, São mais de 20 sentidos que nós sim, temos. E nos nossos cursos aqui, a gente tenta despertar os sentidos que a gente nem sabe. Por exemplo, Andréa, você agora, eu vou fazer um teste. sim, diga Eu quero aí. que você me diga, sem olhar para o relógio, que horas são. Mais ou menos, acho que uns 15 para as 8. Estou Muito tirando. bom, muito bom. Esse que você falou aí é um tipo de sentido, você sabia disso? Sim, Então, não são só 5. Então, por que não despertar esses sentidos para a gente desenvolver as outras percepções que estão quietinhas, estão de olhos fechados? Então, quer um conselho? Comece a fotografar pessoas de olhos fechados. Você e também o outro sim. ser fotografado. Então, eu quero que reflitam sobre isso. Os olhos fechados, gente, é uma forma de a gente olhar para dentro, que é muito mais infinito do que esse olhar para fora. Tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer. Observar É, detalhes, experimentar novos ângulos, são formas de descondicionamento do olhar e sair do óbvio. Olhe, Matheus Corrêa, inclusive aluno aqui do Estúdio D. Matheus, eu vou ler de novo, porque eu preciso interiorizar. Observar detalhes, experimentar novos ângulos, são formas de descondicionamento do olhar. Olha, Matheus, eu vou falar as duas coisas. Às vezes, você vê o óbvio e consegue ser descondicionado. Às vezes, você consegue ver detalhes que o outro não vê e ser condicionado. Tudo depende. Não é o que você vê, mas como você vê. O que eu quero que você entenda é que comece a perceber que você tem, por exemplo, uma lata de refrigerante. Aquela lata de refrigerante, se você der um nome a ela, você já começou mal. Porque uma lata de refrigerante pode ser um cilindro, pode ser um jarro, pode ser um objeto de violência, pode ser um objeto que prejudica a saúde, pode ser um objeto que salve alguém. Então, não é uma lata de refrigerante ou o detalhe da lata de refrigerante que vai fazer com que você seja descondicionado. Mas, por exemplo, não dê nome aos bois. Quando você chama cadeira de cadeira, você só pode fotografar a cadeira como cadeira. Concorda? Se você vê um cubo, um dado, e observar uma estrutura geométrica nele, ele não vai ser somente um dado. Você está promovendo ele para cubo e para qualquer outra coisa que você queira. sim. Então,
Não pense que descondicionamento do olhar é somente ver um detalhe numa imagem. Primeiro que não é exclusivo da fotografia, tá bom? Isso não é um curso de fotografia. A gente usa aqui porque eu sou insistente, a gente tem um trabalho Sim. de disciplinaridade, mas é uma coisa que serve para a vida. Como é que chega a notícia até seus ouvidos, Matheus? Do tipo, a notícia diz, hoje um senhor de 70 anos acaba de falecer com a doença tal. Você pode ouvir aquilo com tristeza, ou você pode dizer, pelo menos ele viveu 70 anos. Então é como você ouve aquilo. O copo está meio cheio ou ele está meio vazio? Então comece a perceber as entrelinhas desse condicionamento. Não é a quantidade de luz ou de foto, de detalhe que vai fazer com que você seja descondicionado. Tem mais coisa aí? Eu acho que o tempo está acabando. Antes que o Ah, meu tempo Deus. acabe, que a gente vai ter que fazer um sorteio. Lembra do sorteio que você vai doar Então vamos embora, que um eu quero fazer curso? a despedida aqui. Vamos para o sorteio. Mas antes eu queria agradecer muito, muito, Daniel, porque você é uma pessoa realmente com uma visão de amplitude, entendeu? E como a gente está aqui trazendo um autoconhecimento, uma nova dimensão, gente, essa foi uma aula, né? É, a própria fotografia é um processo de autoconhecimento, sabe? É Sim, um processo que mexe com o seu sentido, sabe? Tudo que a gente não quer nessa vida é sentir, né? isso. Muitas pessoas vão para a terapia para não querer sentir, mas tem que sentir, tem que passar pelos seus processos, tem que sentir o que precisa ser olhado, né? Então, você deu uma aula assim maravilhosa de fechar os olhos, sentir mindfulness, né? A Aninha está aí para dizer, porque quando você traz esse exercício da gente acordar de manhã, né, e não precisar abrir os olhos e aguçar os outros sentidos, ele está trazendo uma atenção plena, sabe? E o Mindfulness, ele traz assim clareza e consciência, né? E aí traz esse olhar do principiante, que você falou com outras palavras. E é por isso que eu fico encantada com essa parte da transdisciplinaridade, que traz essa junção, essa conexão com outros saberes, sabe? Que é tudo autoconhecimento, né? Então, gente, quem puder fazer fotografia, independente de ser fotógrafo, mas poder trazer novos olhares, poder contemplar a beleza da vida de outras formas, está aí uma grande oportunidade, sabe? Né? Porque não é só com a máquina, é poder fotografar você como um ser autoral nisso tudo. E é isso. Pronto. Tem 2 minutinhos para tu falar para a gente começar Vamos fazer um o sorteio. sorteio. É, Como é que faz? tá, vamos fazer o sorteio agora. Deixa eu botar aqui ao contrário. Peraí. Gente, olha, lembrando que tem as regras, né? O Rodrigo está aqui comigo, na casa dele, é óbvio, mas assim, monitorando isso, Rodrigo, só um pouquinho. Ele vai olhar. Gente, a live já está sendo gravada, viu? O pessoal está perguntando. Olha aqui ao vivo, viu? A gente vai fazer o sorteio por um aplicativo. Já temos o nome aí? Não, a gente vai, ele vai colocar os dados do Beija-Flor nessa live, né? Vai participar quem está nessa live, ele já está verificando aqui. Saiu quem? Deixa ele ver. Espera aí que ele está clicando aqui. Enquanto Tem clica. gente depois pedindo o seu contato, viu, Certo. Daniel? O contato do estúdio D, vai falando por enquanto que a gente Eu vou está. falar aqui, enquanto você está aí mostrando, sobre esse curso que a Sim. gente está sorteando. Curso Fotografia de Celular, um curso que é feito online, você não precisará sair de casa, pode fazer na sua própria residência, com celular, com notebook, com tablet, e você acessa aí seu curso e assiste 3 horas de curso, falando todas as técnicas de composição e Olha, fotografia dentro do seu celular. Boa sorte aí, Felizardo. vai sair a Felizarda, né? Felizardo. Maria Caroline. E... Maria Caroline ganhou um curso de fotografia, agora a gente vai ver só. Rodrigo, só me confirme se está ok. Coloque aqui nos comentários, viu, Rodrigo?
E aí, gente, aí vocês vão dizendo o que é que vocês, como é que vocês se sentiram, né, nessa live, o que é que vocês gostaram, pode dizer com uma palavra só. Aí, Maria Carolina tá aí, Carol. Que bom, Carol. Seja bem-vinda, Carol. Você foi a sorteada. Legal. Então podemos nos despedir, né, André? Que está chegando o final. Tem ainda 4 minutos. Pronto, 4 minutos dá para falar muito. eu quero aqui deixar o meu agradecimento a André Rabelo, mas eu quero fazer um Oh, convite para ela, sem ela saber, tudo planejadinho, mas ela não sabe nada. não dá Vamos sabendo, não. Está sabendo agora. Então, vamos fazer uma nova turma de descondicionamento do olhar. E eu quero lhe convidar, tá? Já estou de olho a você há muito tempo, através da nossa tribo indígena que nós somos lá. Mas aí eu quero fazer esse convite ao vivo para você vir participar desse módulo com a gente, desse condicionamento do olhar, para você contribuir com Uau! todo o que você tem para enriquecer mais o nosso curso. Eu espero que você aceite. Eu super aceito. Quando é que vai ser? Diga, por favor. Estamos planejando, mas a gente vai manter por enquanto. Tá. A gente vai divulgar e vai ver uma data que você possa vir contribuir. Sim. E tenho certeza que vocês dessa área de psicologia, de terapia, todas essas áreas acabam ajudando a escola, que o Estúdio D, Escola de Fotografia, com esse projeto que a gente tem de transdisciplinaridade, tá bom? Sim. Então, temos 3 minutos, vamos falando, vamos aproveitando o tempo. Boa, gente, se vocês quiserem, quiserem falar, vamos. Assim, o pessoal está gostando muito. O professor Daniel irá responder todas as perguntas feitas aqui individualmente, né? Para o que não foi respondida. Ótimo. Né? Acesse o Estudo D também, gente. Tem muitas dicas, assim, muito legais, sabe? Conheça um pouquinho mais, assim, né? Do que a gente traz no Sergipe, né? Aqui, vou deixar o Instagram, André. O Instagram é Estúdio D Escola, tá? E o nosso site é www.danielbarbosa, com Z, tem um Zzinho aí no barbosa.com.br. Então, quem tiver mais interesse em conhecer nossos cursos online, nós temos curso de fotografia de celular, curso básico online. Inclusive, nós temos um curso completo, profissionalizante, que é online. Tá bom? Eu acho que chegou o nosso tempo aí, né? Não, ainda tem 2 minutos, vamos falando. Né? Vamos falar muita então, coisa. Ele também tem, assim, vocês indiquem também para esse projeto do aprendiz, né? Para quem precisa. Vocês conhecem que tem essa parte, que vai ser até o dia 31 de julho as inscrições, sabe? Isso, André. Você está por dentro de tudo, né? Então, gente, dia 31 de julho, a gente está encerrando a inscrição do projeto Fotógrafo Aprendiz, que é um projeto pioneiro do Brasil, é um pioneiro de inclusão social através da fotografia, que a gente ajuda pessoas, inclusive o Descondicionamento do Olhar me ajudou a criar esse projeto, que a gente ajuda pessoas que não têm condições financeiras de trabalhar com fotografia a aprender fotografia. Você sabe qual é a parte mais descondicionada do nosso curso, Andréa? Eu vou dizer. Não. É que quando a gente fez esse projeto, a gente não quis dar tudo. A gente tinha condições, porque nós temos patrocinadores. Qual foi a coisa que a gente pensou? Vamos dar a grande parte, 90% do curso é patrocinado pelas empresas ligadas à fotografia, mas 10% o aluno tem que estudar, tem que ter a nota 5, tem que participar das aulas, tem frequência, e tem uma partezinha que ele tem que pagar a inscrição, por exemplo, ele tem que pagar. Tem uma forma que a gente começou a entender de que as pessoas que querem vencer têm que ter também sua contribuição para eles mesmos. Então, a gente usou o descondicionamento olhar nesse projeto de inclusão social. Que lindo. Vamos gratidão, junto. Gratidão, gratidão. Vamos utilizar os sentidos, né? Para aprender cada vez mais sobre a gente mesmo. O autoconhecimento traz isso. Você falou uma coisa muito preciosa. O primeiro passo que eu acho do autoconhecimento é a gente trazer a nossa autenticidade daquilo que a gente é, verdadeiramente. Então, tá tudo dentro da fotografia, você vê também, né? E a fotografia, ele traz essa parte do autoconhecimento nessa nova dimensão também. Toda fotografia que a gente possa um retrato, né? Isso. Abrir esse campo de possibilidades para que a gente possa experimentar o belo, olhar os novos ângulos, nos ver pelo avesso, como a gente faz na terapia, né? Nos olhar pelo avesso. E é isso. Ajuda muito para essa questão de ver uns novos olhos, uma nova percepção do mundo, né? E a gente está aqui para aprender. Eu também estou aprendendo muito ainda com esse assunto.
Não, Como e eu falei, fora os lugares que você leva os alunos a conhecer, né? Eu tive a oportunidade de estar na tribo indígena e foi maravilhoso, sabe? Foi um contato, foi uma conexão também com a terra, sabe? Com o ar, com os elementos. Para mim foi muito importante, eu quero dizer, né? Nos sentidos através da natureza, né? Através dessa conexão com a terra e teve com também outros. outros passeios também, olha. A gente tem proposta de levar os alunos, fotógrafos que querem trabalhar para uma lixeira